Olá, seja bem-vindo. Neste vídeo, vamos mergulhar no mundo do primeiro século através de um tabuleiro dominado pelo Império Romano. No roteiro de hoje, vamos conhecer como estradas e mares funcionavam como artérias de poder, comércio e controle. O Mediterrâneo não era apenas água, era a espinha dorsal de um império que acreditava dominar a natureza por meio da engenharia e da disciplina militar. Porém, esse mesmo mar era imprevisível, mortal e temido até pelos navegadores mais experientes. É nesse cenário que Paulo de Tarso entra em cena, não como líder religioso influente, mas como prisioneiro do Estado romano. Paulo foi acusado e escoltado e aparentemente sem controle sobre o próprio destino. Algemado, ele embarca rumo a Roma, o centro do poder mundial, em uma viagem que parecia administrativa, burocrática e rotineira. No entanto, essa travessia marítima se tornaria um dos eventos mais decisivos da história do cristianismo primitivo, transformando um prisioneiro em protagonista de um episódio que ecoaria por séculos. Antes mesmo da tempestade, sinais de perigo já estavam presentes. O calendário marítimo romano indicava que aquele período do ano era extremamente arriscado para a navegação. Portos fechavam, muitas rotas eram evitadas e capitães prudentes aguardavam meses melhores. Paulo, com experiência acumulada em viagens anteriores, alerta sobre os riscos de prosseguir. Sua advertência não vinha de autoridade naval, mas de observação prática e discernimento. Ainda assim, sua voz é ignorada. O centurião romano confia mais no piloto do navio e no proprietário da embarcação do que em um prisioneiro judeu. Essa decisão revela algo profundo: a confiança absoluta do sistema humano em sua própria capacidade de controle. O navio parte, carregado de grãos, homens e arrogância, sem saber que cada milha avançada os aproximava de um confronto inevitável com forças que não poderiam dominar. Quando o vento Euracleão surge, não há transição gradual. A tempestade irrompe com violência brutal, arrancando qualquer ilusão de estabilidade. O navio é dominado pelas ondas e a tripulação perde completamente o controle da rota. As velas são recolhidas às pressas, cabos são reforçados e o casco começa a ranger sob a pressão constante. O céu se fecha por dias, ocultando sol, lua e estrelas, eliminando qualquer possibilidade de navegação por referência. A sensação de abandono se instala. Não há direção, não há previsão e não há estratégia eficaz. O mar transforma homens treinados em sobreviventes desesperados. Nesse cenário, o silêncio de Paulo até então contrasta com o caos crescente, preparando o terreno para uma mudança radical de protagonismo dentro daquela embarcação à deriva. Os dias se arrastam e a tempestade não cessa. A fome começa a corroer a resistência física e emocional dos tripulantes. O navio é progressivamente aliviado de sua carga, jogada ao mar na tentativa de reduzir o peso e evitar o naufrágio imediato. Cada item lançado representa prejuízo econômico e, ao mesmo tempo, um ato de desespero. A esperança humana se dissolve junto com os mantimentos. É nesse ponto que Paulo se levanta e fala. Ele não nega a gravidade da situação, nem promete a salvação do navio. Sua mensagem é clara e direta. O navio será perdido, mas nenhuma vida será. Essa afirmação cria uma ruptura psicológica. Pela primeira vez, alguém oferece uma certeza em meio à incerteza total. A autoridade não vem de patente, mas de convicção inabalável. Durante 14 noites, o navio é empurrado sem rumo pelo mar Adriático. O som das ondas se torna constante, quase enlouquecedor. O medo da morte deixa de ser abstrato e se torna íntimo. Alguns marinheiros tentam fugir, planejando abandonar o navio em segredo, mas são impedidos. Esse momento marca uma inversão completa de papéis. O prisioneiro passa a ser o guardião da sobrevivência coletiva. Paulo orienta, encoraja e organiza. Ele insiste que todos se alimentem antes do impacto final, reforçando a importância da resistência física. Não há histeria em suas palavras, apenas preparo. A liderança que emerge nesse caos não é imposta, mas reconhecida. A tripulação passa a agir não apenas por medo, mas agora por confiança.
Quando a terra finalmente é percebida, não surge como salvação imediata, mas sim como o último teste. O navio encalha em um banco de areia e começa a se partir sob a força implacável das ondas. O casco se rompe e a embarcação é destruída diante dos olhos de todos. Soldados romanos consideram matar os prisioneiros para evitar fugas, revelando a frieza do sistema imperial mesmo diante da tragédia. Contudo, o centurião impede a execução, preservando vidas. Homens nadam, outros se agarram a destroços, e cada pedaço de madeira flutuante se torna um instrumento de sobrevivência. O naufrágio se consuma plenamente, confirmando cada palavra dita anteriormente. Tudo é perdido, exceto as vidas. A chegada à ilha de Malta inaugura um novo capítulo. Exaustos, encharcados e muitos feridos, os sobreviventes são recebidos pelos habitantes locais com uma hospitalidade inesperada. O frio e a chuva criam um cenário de vulnerabilidade extrema. Enquanto ajuda a acender uma fogueira, Paulo é picado por uma serpente venenosa. Os moradores interpretam o ocorrido como justiça divina tardia, aguardando sua morte iminente. Porém, nada acontece. Esse momento provoca uma ruptura cultural e espiritual. Aquele homem, que chegou como prisioneiro e náufrago, passa a ser visto como alguém extraordinário. A narrativa do desastre marítimo ganha agora uma dimensão simbólica ainda mais profunda. Em Malta, o tempo de espera se transforma em oportunidade. Paulo ora por enfermos, realiza curas e impacta profundamente a comunidade local. O pai de Públio, líder da ilha, é curado, e a mensagem cristã se espalha rapidamente. O naufrágio, que parecia um desvio trágico, revela-se um ponto estratégico de expansão. O cristianismo primitivo alcança um território que jamais estaria nos planos humanos. A fé deixa de seguir apenas rotas comerciais e políticas e passa a se expandir por caminhos improváveis, impulsionada por eventos fora de controle. O desastre se transforma em catalisador de crescimento, e após meses, Paulo segue finalmente para Roma. Ele não chega como um homem derrotado, mas como alguém cuja história atravessou mares, tempestades e consciências. O naufrágio fortaleceu sua autoridade moral e espiritual. Em Roma, mesmo sob prisão domiciliar, ele continua ensinando, escrevendo e recebendo pessoas. A mensagem cristã se consolida no coração do império. O evento marítimo, que deveria atrasar sua missão, acaba amplificando seu alcance. O sofrimento vivido no mar se converte em legitimidade diante das comunidades cristãs e até mesmo de autoridades romanas. O relato do naufrágio em Atos dos Apóstolos se destaca por sua riqueza de detalhes técnicos e humanos. Não é uma narrativa simbólica abstrata, mas um registro preciso, quase náutico, que transmite realismo e tensão. Isso confere ao texto uma força singular dentro do Novo Testamento. Para os primeiros cristãos, essa história se tornou uma prova viva de que a fé não elimina tempestades, mas oferece sentido em meio a elas. O mar, símbolo de caos e morte, é ressignificado como palco de propósito e transformação. Ao longo dos séculos, o naufrágio de Paulo passou a representar muito mais do que um evento histórico. Ele se tornou um paradigma espiritual e cultural. Mostra que planos humanos podem falhar sem que o propósito maior seja perdido. O navio destruído não simboliza fracasso, mas transição. Cada onda que ameaçou a vida daqueles homens acabou impulsionando uma mensagem que atravessaria gerações, impérios e continentes. O cristianismo primitivo encontrou, naquele desastre marítimo, não um fim, mas um impulso decisivo. Assim, o naufrágio de Paulo permanece como um dos episódios mais emblemáticos da história cristã. Ele redefine a relação entre fé, sofrimento e expansão. O mar que tentou silenciar uma voz acabou amplificando seu alcance. Um prisioneiro algemado se tornou agente de transformação global. E um desastre que deveria ser esquecido se transformou em um marco que ajudou a moldar o curso de uma religião que mudaria o mundo. Obrigado por seguir conosco. Se você gostou desse estudo, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e até a próxima.